Olá, seja bem-vindo a mais um trabalho do nosso canal Deus de Vitórias. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão vendo este vídeo. Eu não sei que horas que você vai ver, mas meus queridos, eu tenho muito a engrandecer a Deus, porque mais uma semana se iniciou na minha vida e na tua vida. E essa semana promete grandes vitórias, essa semana promete bênção sobre vocês, sobre minha vida, sobre minha família, sobre o meu trabalho, sobre todo o teu trabalho. Você pode ter certeza que o que Deus tem para manifestar não é pequeno não, o que Deus tem para fazer é grande, só basta nós crermos. A palavra de Deus ela fala assim que tudo é possível ao que crer, né? E conforme a palavra do Senhor ela fala que realmente, em Jeremias 33, ela fala assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. E conforme também a palavra do Senhor, eu não estou me recordando o lugar, ela fala assim: se creres, verás a glória de Deus. Então, se nós cremos, nós vamos receber o nosso milagre. Se nós cremos, nós vamos receber a nossa bênção. Eu tenho muito a engrandecer a Deus, pessoal, porque, meus irmãos, porque o meu final de semana foi um final de semana abençoado, sabe? Tivemos alguns irmãos ali na nossa casa ali, né? Recebemos eles nos receberam também e ali trocamos umas palavras, bastante na verdade, muitas palavras. Foi um dia muito abençoado, sabe? Um dia tremendo, onde nós podemos falar de Deus, onde nós podemos conversar do agir de Deus, dos pensamentos de Deus para nossas vidas, onde nós podemos até mesmo ali compartilhar com algumas experiências, né? E foi algo tremendo. Tenho muito a engrandecer a vida do irmão André, com a irmã Silene, que estiveram lá nos visitando. Foi algo tremendo e maravilhoso. Que dia maravilhoso, irmãos, que dia maravilhoso mesmo. E para fechar com chave de ouro o nosso domingo, daí nós viemos passar ali o nosso final de noite ali na minha sogra ali, né? Tivemos um tempo em família abençoado por Deus mesmo, onde Deus ele nos presenteou com as nossas famílias. E a presença de Deus, irmãos, é tremenda quando ela nos acompanha. E conforme eu falei no vídeo anterior, Deus tem me ensinado a observar alguns valores. E o primeiro deles, qual é o eu saber o que Deus quer. E eu, conforme no outro vídeo que eu deixei para vocês também, o meu valor, se eu creio, eu preciso fazer que aconteça. Que a fé ela é a certeza das coisas que não se vê, mas nós precisamos praticar algumas coisas para que nós alcancemos o nosso objetivo. Por exemplo, conforme o exemplo que eu usei para vocês, né, eu vou investir na minha vida profissionalmente, né, e tem uns pensamentos aí. Daqui a alguns dias eu vou estar compartilhando com vocês, eu vou estar falando para vocês, mas realmente eu vi essa necessidade e orando, buscando a Deus, Deus me ensinou que eu preciso estar desenvolvendo segundo o pensamento dele. Ele falou lá: eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, que é pensamento de paz e não de maus. Por que Deus ele falou isso na minha vida e na tua vida? Porque ele sabe que nós temos que viver do melhor dessa terra, irmãos. Mas não adianta simplesmente eu colocar aqui dentro e falar que eu creio que eu vou viver do melhor dessa terra. Não, eu tenho que agir. Por exemplo, um médico, ele teve que estudar alguns anos para se formar. O advogado ele teve que correr atrás e se formar. E o que eu estou querendo falar com isso? Para nós chegarmos ao nível, ao patamar que Deus ele quer que nós cheguemos, nós precisamos nos qualificar, nós precisamos correr atrás. Não existe um outro propósito se eu não entender que aquilo que Deus quer. Por exemplo, como que eu sei que eu sou missionário? Se eu não estudo a língua influente daquele país que eu almejo ir, se eu não estudo as culturas, para me formar um missionário, um evangelista, eu preciso saber de tudo que está acontecendo naquela cidade. Eu preciso saber qual que é a cultura dela. Eu preciso saber qual que é a língua nativa, o que eles comem e assim por diante. No vídeo anterior eu pude falar para vocês que realmente Deus ele quer que nós vivemos do melhor dessa terra, mas nós precisamos entender, nos qualificar para
nós viver do melhor da terra. E o outro ponto que Deus ele manifestou na minha vida, meus queridos, agora esses dias, foi que realmente meu espiritual não depende de uma posição minha ou algo assim, não. A presença de Deus ela não se envolve simplesmente quando eu sou um pastor, ou quando eu sou um apóstolo, ou quando eu sou isso, ou quando eu sou aquilo, não. A presença assim, de Deus ela tem que se manifestar quando eu sou pequeno, ou seja, desde um membro ou desde uma pessoa que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Porque Deus ele se mostrou, escolheu Davi, não foi quando ele estava lá em cima já, mas sim quando Deus chamou ele lá no passo, ó. E Jessé, tem mais um filho? Sim, então chama ele lá. Enquanto ele não se sentar à mesa, nós não nos sentaremos. Deus escolheu Davi, irmãos, quando ele estava lá achando que talvez no coração dele ele falava com ele mesmo, poxa, mas eu não tenho valor nenhum. Foi naquele momento que Deus escolheu, Deus começou a ouvir o que o coração dele almejava. E ali, por sua vez, Davi, ele continuou cuidando com amor, carinho daquelas ovelhas. E mesmo quando Samuel veio falar com ele, ele ainda continuou fazendo seus afazeres com maior carinho e respeito. Deus, ele sonha algo com a minha vida e com a tua vida, meus irmãos. Mas nós precisamos fazer que isto se realize. Não tem como eu não querer receber se eu não orar, se eu não clamar. Não tem como eu adquirir a resposta se eu não estou pedindo uma resposta. Não tem como eu, por exemplo, se Deus quer me usar na cura, não tem como eu orar por cura se realmente eu não estou me preparando. Eu preciso me preparar. E quando nós clamamos a Deus, quando nós começamos a buscar a Deus, Deus ele vem se envolvendo de uma forma intensa, irmãos. É onde ele faz que o nosso impossível se realize. Porque Deus falando na palavra dele conosco, quando a palavra dele é lida no altar ou em casa, é ele falando conosco. Mas como que eu falo com Deus? É nas minhas orações. E não tem como sempre... Deus ele respeita a hierarquia, irmãos. E se tem uma coisa que Deus colocou, foi o homem como autoridade aqui nesta terra. Deus ele colocou o homem como autoridade nesta terra, por isso ele respeita a nossa posição. Ele vai agir segundo a nossa fé. Se eu apresento fé, se eu clamo, jejuo, oro mais por aquele propósito, Deus vai cumprir. Nós precisamos entender, irmãos, que as nossas ações, elas definem o que eu sou, o que eu quero. Não adianta eu falar que eu sou um homem de Deus se eu não vivo isso. Não adianta eu falar que eu sou um grande profeta se eu não sei profetizar, se eu não dou ouvidos a que Deus fala, se eu prego o que vem aqui dentro. E cá para nós, né, irmãos? Se tem uma coisa que está normal aí nessa terra, é as pessoas pregar prosperidade, cura, libertação, restauração, papapá, tanta coisa assim. Mas quando Deus prega para falar a verdade, a pessoa não prega. Deus te levantou nesta terra, meu irmão e minha irmã, como um profeta, como um servo de Deus, porque Ele sabe que você é capaz. Por isso, entenda de uma coisa, que para que teus projetos se realizem, para que os teus sonhos se realizem, você precisa buscar a Deus. Entender que Deus ele sonha alto com a tua vida e entender que você precisa fazer acontecer. Como que eu faço? Orando, jejuando, me qualificando para receber o que Deus tem para mim. Que você possa entender o chamado seu na tua vida, em nome de Jesus, e que você creia no propósito de Deus. Antes de eu finalizar este vídeo, eu gostaria de fazer uma oração por você e pela tua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graças por esta semana, Senhor, que se iniciou na minha vida. Abençoe, Senhor, este meu irmão, minha irmã que está vendo este vídeo nesse canal, Pai, esse canal onde é um canal de bênção para as vidas, Pai, onde o Senhor tem um propósito lindo, Senhor. Pai, conclua, Senhor, todos os seus pensamentos, sua vontade na minha vida e nas nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor vá de encontro com cada um, realize os sonhos, nos direciona como igreja, nos direciona como seus filhos, Senhor, para o lugar de maná, para o lugar, Senhor, onde mana leite e mel, Senhor, por gentileza, meu Deus, que a tua graça, o seu favor nos acompanhe onde nós formos, Pai, e que nesta semana, Senhor, algo surpreendente aconteça sobre cada um dos meus irmãos e irmãs, Pai. Realiza os sonhos, Senhor, porque